Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você for assistir essa videoaula, estudante. Tudo bom com você? Nossa aula de hoje será sobre o que é a vida. É uma questão bem complexa, onde muitas pessoas podem ter ideias diferentes, mas a gente vai focar na questão biológica. Então, essa aula será abordada as hipóteses sobre a vida primitiva no planeta Terra. Então, bora pro conteúdo. Antes do surgimento do planeta Terra, logicamente, ocorreu o surgimento do universo. E deixo como recomendação o vídeo feito pelo Atila Yamarino, biólogo e pesquisador, pelo canal Neurologia, onde ele explica todas as hipóteses que estão vinculadas à origem do universo, ou seja, o começo de tudo. E ele aborda também a teoria do Big Bang, que é a teoria mais aceita atualmente na academia científica. Nosso planeta Terra não era como o conhecemos atualmente. O planeta se formou cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, onde era um ambiente muito inóspito, não existia vida. O planeta era muito quente, como vocês podem imaginar aí nessa primeira imagem superior. Nesse período não existia a camada de ozônio, por conta de não existirem organismos autotróficos ao ponto de produzirem gás oxigênio para a formação dessa camada de ozônio. Então era um ambiente muito quente, com grande incidência de raios ultravioletas, e há evidências de as primeiras rochas datarem cerca de 3, bilhões de anos. Antes disso, existia grande quantidade de magma, que é uma pasta viscosa de metais fundidos, que se forma a camada interna do planeta. Então, esse magma, com o tempo, foi formando as primeiras rochas com o resfriamento do planeta. E aí, então, a crosta terrestre começou a apresentar água líquida, né, por conta desse resfriamento, pois antes de 3,9 bilhões de anos atrás era uma efervescência muito grande no planeta, ao ponto de não formar poças ou lagos de água. Então, com o resfriamento do planeta, foram surgindo os primeiros lagos primitivos, que ainda eram muito quentes. E há registro dos primeiros indícios de existência de seres vivos a partir de 3,5 bilhões de anos. E essas evidências são de coletas de estromatólitos presentes principalmente ali no país australiano, onde descobriram vestígios químicos de cianobactérias, ou seja, são os organismos primitivos autotróficos que produziam seu próprio alimento. Posteriormente foram descobertos vestígios de arqueobactérias. Então vamos para uma pergunta. Acredita-se que a Terra primitiva apresentava temperatura bastante elevada e era constantemente bombardeada por raios ultravioletas. Os raios ultravioletas atingiam o planeta com alta frequência devido à ausência de A. Gás carbônico, B. Camada de ozônio, C. Metano, D. Vapor de água ou E. Organismos quimiosintetizantes. Então, como eu falei, como não existia vida na Terra primitiva, entre 4,5 bilhões de anos a 3,5
5 bilhões de anos, ou seja, nesse intervalo de 1 bilhão de anos não existia vida e, consequentemente, não existia oxigênio e, com isso, não existia ozônio, pois o ozônio é uma molécula feita de 3 átomos de oxigênio. Contudo, existia gás carbônico e metano por conta da atividade vulcânica, vapor de água devido ao calor intenso do planeta Terra naquele período, e também existia organismo quimiosintetizante, que são as arqueobactérias. Até meados do século XIX, os cientistas acreditavam que os seres vivos eram gerados espontaneamente a partir da matéria bruta, ou seja, uma matéria que estava ali no ambiente, seja matéria orgânica ou inorgânica, ou seja, solo, pedras, rochas e etc. E por uma espécie de força vital, acreditava que vermes ou outras espécies de animais surgiu espontaneamente de cadáveres ou de uma matéria inanimada, ou seja, uma matéria não viva. Por exemplo, acreditava que rãs, cobras e crocodilos eram gerados a partir do lodo dos rios. Nessa imagem eu trouxe como exemplo a rã, que na primeira figura não há indícios de vida. A gente vê um pedaço de solo com rochas e umas plantas no fundo. Indícios de vida eu digo animal, tá bom? E aí acreditava-se que com o tempo essa matéria, por uma força vital, iria surgir, por exemplo, a rã, que primeiramente teria uma fase imatura e na terceira figura aí do exemplo, essa rã teria um desenvolvimento corporal e sim chegando à maturidade. Essa interpretação que os cientistas tinham sobre a origem dos seres vivos ficou conhecida como geração espontânea ou abiogênese. Em 1668, um cientista italiano chamado Francesco Redi investigou a suposta origem de vermes em corpos em decomposição. Ele observou que moscas são atraídas pelos corpos em decomposição e neles colocam os seus ovos. Desses ovos surgem as larvas, que se transformam em moscas adultas. Como as larvas são verminiformes, os vermes que ocorrem nos cadáveres em decomposição nada mais seriam que larvas de moscas. Redi concluiu então que essas larvas não surgem espontaneamente a partir da decomposição de cadáveres, mas são resultantes da eclosão dos ovos postos por moscas atraídas pelo corpo em decomposição. Então, para testar sua hipótese, o Redi realizou o seguinte experimento: colocou pedaços de carne crua dentro de frascos, deixando alguns cobertos, como é demonstrado aqui na figura da esquerda, e outros abertos, como é demonstrado aqui na figura da direita. De acordo com a hipótese da biogênese, como expliquei anteriormente, deveriam surgir vermes ou mesmo moscas nascidos da decomposição da própria carne, ou seja, tanto do pote da esquerda como do pote da direita. Entretanto, isso não ocorreu. Nos frascos mantidos abertos, como aqui demonstrado pela direita, verificaram-se ovos, larvas e moscas sobre a carne, mas nos frascos cobertos com gaze, nenhuma dessas formas foi encontrada. Então, esse experimento confirmou a hipótese de Redi e comprovou que não havia geração espontânea de vermes a partir de corpos em decomposição. Os experimentos de Redi conseguiram reforçar a hipótese da biogênese, até a descoberta dos seres microscópicos, quando uma parte dos cientistas passou novamente a considerar a hipótese da biogênese para explicar a origem desses seres. Segundo esses cientistas, os micro-organismos surgem espontaneamente em todos os lugares, independentemente da presença de outro ser vivo.
Hoje se sabe que os micro-organismos estão presentes em todos os ambientes, contudo, eles têm uma forma de reprodução que a biogênese não contemplava. Então, nas ideias da biogênese, a origem dos seres vivos era feita a partir da matéria bruta sem indícios de reprodução, mas hoje em dia a gente sabe que os micro-organismos se reproduzem. Então, diante do ponto de vista histórico, outro grupo de pesquisadores não aceitava essas explicações. Para eles, os micro-organismos somente surgiam a partir de sementes presentes no ar, na água ou no solo. Essas sementes, ao encontrar locais adequados, proliferavam. De acordo com as ideias de Francesco Uredi, a vida só surgia na presença de outro ser vivo. E posteriormente, alguns cientistas apresentaram novos experimentos para comprovar ou refutar a ideia da biogênese. Em 1775, o inglês chamado John Needham realizou vários experimentos em que submetia à fervura frascos contendo substâncias nutritivas. Após essa fervura, fechava os frascos com rolhas e deixava-os em repouso por alguns dias. Posteriormente, ao examinar essas soluções ao microscópio, Needham observava a presença de micro-organismos, como é demonstrado aqui nessa parte superior da figura da esquerda. A explicação que ele deu aos seus resultados foi de que os micro-organismos teriam surgido por geração espontânea. Ele dizia que a solução nutritiva continha uma força vital, que foi explicado anteriormente, e responsável pelo surgimento das formas de vidas. Posteriormente, contrariado pelas ideias de Needham, Lázaro Spallanzani, em 1770, repetiu os experimentos de Needham com algumas modificações e obteve resultados diferentes. Então, Spallanzani colocou substâncias nutritivas em balões de vidro, como o Needham fez, fechando-os hermeticamente. Esses balões assim preparados eram colocados em caldeirões com água e submetidos à fervura durante algum tempo. Deixavam resfriar por alguns dias e então ele abria os frascos e observava o líquido ao microscópio. Nenhum organismo estava presente. Então, a diferença foi que Spallanzani colocou rolhas para deixar o ambiente hermeticamente fechado e deixou por um bom tempo essa substância ser fervida, e posteriormente ele não encontrou nenhuma forma de vida com os seus experimentos. Então Spallanzani explicou que Needham não havia fervido a sua solução nutritiva por tempo suficiente longo para matar todos os micro-organismos presentes nela e assim esterilizá-la, ou seja, tratá-la sem formas de vida. Needham respondeu a essas críticas dizendo que ao ferver por muito tempo as substâncias nutritivas em recipientes hermeticamente fechados, Spallanzani havia destruído a força vital e tornado o ar desfavorável ao aparecimento da vida. Então, diante dessa polêmica, Needham saiu fortalecido. Então, somente por volta de 1860, com os experimentos de Louis Pasteur, conseguiu-se comprovar definitivamente que os micro-organismos surgem a partir de outros pré-existentes. Então, o Pasteur realizou o seguinte experimento. Ele colocou um líquido nutritivo dentro de um balão com pescoço longo. Esse pescoço ele é reto, ele não tem uma curva. Então, ele estira-se o pescoço do balão após um aquecimento, formando um tubo fino e curvo. Em seguida, submete-se o líquido contido dentro de um balão à fervura. Então, esse balão foi submetido à fervura, ele chegou a matar todos os micro-organismos e o líquido se tornou estéril. Então, depois ele deixou resfriar e com o resfriamento
a entrada de ar no balão, pela essa circunferência aqui. Depois da entrada do ar, manteve-se o balão intacto e ele verificou que, mesmo depois de muito tempo, o líquido permaneceu estéril. Posteriormente, ele foi fazer uma contraprova. Ele quebrou o pescoço do balão e, após algum tempo, verificou-se que houve desenvolvimento de micro-organismos. Então, demonstrando aqui um líquido contaminado. Então, segundo Pasteur, a ausência de micro-organismos nos frascos do tipo pescoço de Cine, como demonstrado aqui acima, mantidos intactos, e a presença deles nos frascos cujo pescoço havia sido quebrado, mostram que o ar contém micro-organismos e que esses, ao entrar em contato com o líquido nutritivo e estéril do balão, desenvolveram-se. No balão intacto, esses micro-organismos não conseguiram chegar até o líquido nutritivo e estéril por conta dessas curvas que impediam que os micro-organismos chegassem. Então, a hipótese da biogênese passou, a partir disso, ser aceita universalmente pelos cientistas, e a ideia da biogênese caiu por terra. E, consequentemente, Pasteur desenvolveu a ideia da pasteurização, que é uma técnica que utiliza a esterilização dos alimentos para que eles sejam conservados e vendidos. Muito utilizado nas indústrias de alimento atualmente. Então vamos para uma pergunta do Enem 2012. Em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como iscas para pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redd e Pasteur, que mostraram experimentalmente que. Então, essa pergunta parte do princípio dos experimentos de Redd e Pasteur. Ok? Então vamos para as alternativas. A. Seres vivos podem ser criados em laboratório? Não foi a ideia que eles desenvolveram. Tá? Então essa alternativa está errada. B. A vida se originou no planeta a partir de micro-organismos? Sim, mas a ideia não era comprovar isso. Os experimentos queriam comprovar a origem dos seres vivos a partir da biogênese, se era ou não a partir da biogênese. Então, a B a gente também considera incorreta. O ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. É certo, pois experimentalmente eles levaram a essa conclusão, tá? Que o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Então, a alternativa C é correta. D. Os seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados? Não. A gente vai ver em biologia animal que esses animais são evolutivamente distintos. E. Vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente. Essa ideia é a ideia da abiogênese. Então, o Redd Pasteur queria comprovar o contrário, queria comprovar que os seres vivos são gerados a partir da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Então, alternativa C correta. Atualmente, a gente tem 3 hipóteses sobre a origem da vida. Então, primeiramente, seria o criacionismo, a criação do universo e todos os seres vivos por uma entidade superior. Eu trouxe aqui para vocês a imagem de criação de Adão, de Michelangelo, onde na esquerda é demonstrado o Adão e na direita essa entidade superior, que no caso seria o Deus. Então,
a partir da leitura de Gênesis, presente na Bíblia, o universo seria criado a partir de uma entidade superior. Outra hipótese sobre a origem da vida é a panspermia, que representa uma ideia que as vidas foram oriundas do universo a partir de esporos ou formas de resistência aderidos a meteoritos que chegaram ao planeta Terra e com isso conseguiram desenvolver os primeiros seres vivos. Outra hipótese seria a origem por evolução química, onde numa Terra primitiva as condições atmosféricas teria fornecido os primeiros indícios de formação dos aminoácidos. Os aminoácidos são componentes que estão presentes nas proteínas. E com isso, essas proteínas passou por um processo da criação dos primeiros organismos e com isso houve uma evolução com o tempo. Então, o criacionismo a partir da Bíblia, presente no capítulo de Gênesis 1, diz: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem a forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse: Deus, haja luz, e houve luz. E, consequentemente, há os versículos onde diz a criação sobre o céu e a terra, sobre a origem dos animais, enfim. Então, esse capítulo é destinado exclusivamente à criação do mundo. E os organismos, diante dessa visão, dessa hipótese, foram criados de maneiras que vemos hoje, ou seja, então o cachorro, ele é cachorro desde a criação do mundo. A bactéria é a bactéria desde a criação do mundo, ou seja, são seres imutáveis. Já a panspermia, proposta por Anaxágoras e reformulada por Helmholtz, acredito que se fala assim, deu a ideia de que a origem veio de forma extraterrestre, como expliquei, via esporos ou formas de resistência aderidos a meteoritos. E, posteriormente, foi descoberta dos compostos orgânicos por Walkening e Berzelius. Contudo, essa teoria é refutada porque se existiu vida oriunda do universo, então alguns cientistas acreditam que essas formas de vida também poderiam existir em outros planetas, coisa que a gente ainda não tem certeza. Então, ainda é uma hipótese. Hipótese, só reforçando, é uma ideia que ainda não tem comprovações científicas. Tá? Foi uma suposição que alguns cientistas trouxeram, que acreditam, tem alguns indícios, mas ela não foi comprovada, assim como o criacionismo. A origem por evolução química foi a hipótese desenvolvida por Oparin e Haldane na década de 1920. Então, aqui é representado de forma artística a origem dos seres vivos de acordo com esses cientistas, que seria uma evolução gradual dos sistemas químicos. Então, na atmosfera primitiva existia metano, existia amônia, existia gás hidrogênio e água. O Sol fornecia a energia necessária e adicionalmente cargas elétricas pelas tempestades e trovões, né, que ocorriam de forma muito brusca na época, juntamente com os raios ultravioleta, formavam as moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas simples eram levadas pela chuva até os mares quentes, ou seja, os mares primitivos, já na superfície da Terra. Então, com a energia em forma de calor, houve a formação de moléculas orgânicas complexas.
Então, essas moléculas orgânicas complexas ficaram ali submersas nesses mares quentes, e as alterações no meio, com o tempo, propiciaram a formação de aglomerados de moléculas orgânicas. Então a gente chama de coacervados. Esses coacervatos foram as primeiras entidades onde o meio interno e externo eram separados por uma membrana, como é representado aqui no esquema. O meio interno representado de amarelo e o meio externo, que seria o mar quente, azul, em volta de outras moléculas simples e complexa. Então, após novas reações dentro dos coacervatos, houve o surgimento dos primeiros seres vivos. Então, o experimento de Stanley Miller e Audrey Vress comprovou a origem por evolução química. Então, atualmente, essa hipótese é a mais aceita na academia científica, onde esse experimento simulava a atmosfera primitiva, como o Oparin e Haldane imaginaram. Então, num balão aqui representado, eles colocaram os mesmos compostos que estavam presentes na atmosfera primitiva, realizaram descargas elétricas nesses gases, houve a saída de água e entrada de água no condensador. Essa água contendo os compostos orgânicos foram para uma água fervendo, simulando o mar quente, tá? E aí, aqui foi descoberta as primeiras moléculas, que seriam as moléculas simples, idealizadas pelo Oparin e Haldane. Então, aí comprovou-se o surgimento dos seres vivos a partir da evolução química. Então vamos para a última pergunta da aula. Considere as frases a seguir. Frase A. Afinal, o que é o homem dentro da natureza? É-lhe impossível ver o nada de onde saiu, e o infinito que o envolve. O autor dessas maravilhas conhece-as, e ninguém mais. Blaise Pascal. Frase B. A antiga aliança rompeu-se. O homem sabe, finalmente, que está só na imensidade diferente do universo, de onde emergiu por acaso. Nem o seu destino, nem o seu dever estão escritos em parte alguma. Jacques Monod. C. A vida foi aqui lançada com um micro-organismo que teriam vindo alguma forma de nave espacial enviada por uma civilização superior. Francis Crick, o descobridor da estrutura do DNA. Então, a alternativa quer saber de forma respectivamente quais são as posições em defesa de criacionismo, panspermia e evolucionismo. Então, as alternativas estão organizadas em frases A, B e C, e a gente tem que relacionar de forma ordenada as posições defendidas. Então, o criacionismo é defendido pela frase A, porque afinal, o que é o homem dentro da natureza? Então, o homem não é nada dentro da natureza. É impossível ver o nada onde saiu e o infinito que o envolve. O autor dessas maravilhas conhece-as. O autor seria, então, a entidade divina. A frase A é sobre o criacionismo. Então, a gente pode excluir a questão C, D e E. Vamos para a defesa da panspermia, que está contida na frase C. A vida foi aqui lançada com micro-organismos, ou seja, os esporos, que a ideia da panspermia acreditava que teria vindo de alguma forma de outro lugar espacial. Então, enviada, por exemplo, por uma civilização superior. Então, essa frase defende a panspermia, que seria a frase C. Então, a gente já pode ter aí como certa a alternativa B. E, por fim, evolucionismo, que é
defendido pela frase B, a antiga aliança rompeu-se. O que seria essa antiga aliança? O criacionismo. O homem sabe finalmente que está só na imensidade diferente do universo, onde emergiu por acaso. Por acaso seria pelo surgimento dos primeiros seres vivos a partir da síntese das primeiras moléculas do mar quente, como foi demonstrado para vocês. Então, alternativa correta, a B. Finalizando essa aula, os seres vivos são os objetos de estudo da biologia, e esses seres vivos são formados por uma ou mais células. Esses seres vivos se reproduzem, eles apresentam crescimento a partir das divisões celulares, eles possuem metabolismo, mesmo que seja simples, até os mais complexos, eles respondem ao estímulo do meio, né? Mesmo as formas de vida mais simples como as mais complexas, eles evoluem e possuem a composição química primordial chamada CHOMPs, que seria a abreviação dos átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, ou seja, são átomos que estão presentes na maioria das moléculas orgânicas. Bom, meu caro estudante, estamos finalizando essa aula sobre a origem da vida. Espero que tenha esclarecido sobre as teorias e hipóteses que cercam esse assunto. Espero também que vocês tenham gostado dessa aula. E então, até a próxima e tamo junto.